Boa noite! Está no ar mais um Direito da Gente ao vivo dos estúdios da TV Campus de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre atraso na entrega de imóveis comprados na planta e o direito do consumidor. Para isso nós trouxemos como nosso convidado o Dr. Luiz Henrique Simas Júnior, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Boa noite, doutor Luiz Henrique. Gente, boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez, né? É sempre um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo novamente, né? Obrigado. Bom, hoje vamos abordar um assunto que vem angustiando muitos consumidores. Adquire-se um imóvel, seja ele apartamento ou casa, ainda na planta, ocorre o atraso e o comprador fica sem saber quais direitos que possui. Com o intuito de levar a melhor informação ao telespectador, analisaremos o assunto sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. E você pode participar conosco enviando a sua dúvida. O nosso telefone é 3372-3720 e temos também o telefone para receber mensagens de texto, que é o 9972-1640. Bom, doutor Luiz Henrique, esses contratos de compra e venda de imóveis, principalmente esses de grandes incorporadoras, de grandes empreendedores imobiliários, eles geralmente são contratos de adesão. Isso. E eu gostaria que o doutor explicasse para o nosso telespectador o que é um contrato de adesão. Certo. Doutora Lidiane, esse contrato de adesão, né, tem uma peculiaridade, estabelecida até no Código de Defesa do Consumidor. Né? É um contrato, informalmente, ele é pré-moldado. Né? Ele já é estabelecido, fazendo com que o consumidor chegue, né, e não consiga modificar cláusulas substanciais desse contrato. Né? Cláusulas substanciais como prazo de entrega, valores, taxas e tudo mais. O consumidor consegue modificar período para pagamento, consegue modificar o fórum competente para entrar com a presente demanda, consegue modificar o dia de vencimento, mas as cláusulas substanciais ele não modifica. É um contrato pré-moldado, né, e regulamentado. Essa função regulamentadora era meramente, né, estimada por empresas maiores, órgãos maiores, na verdade, como o Banco Central. Né? Então, é um contrato pré-moldado a estipular o consumidor se ele quer ou não quer fazer aquele contrato. Tem algumas observações a serem feitas. Né? Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o contrato tem o corpo de letra no mínimo 12, né? E além do corpo de letra, tudo que aquilo for limitar o consumidor no seu direito, né, tem que estar expressamente sublinhado ou em negrito ou em itálico. É diferente, então, doutor, por exemplo, de, suponhamos, um contrato nós vamos realizar, eu e você. Isso. A gente pode ir lá estabelecer as cláusulas, eu não aceito isso, aí a gente negocia, isso, né? Exatamente. Esse contrato de adesão, né, ele é bilateral, entre aspas, para duas pessoas confeccionarem. Mas ele é unilateral na vontade. Então, em que pese duas pessoas, ele é unilateral porque somente a empresa, né, faz os moldes do contrato. Bom, e tudo que está nesse contrato é legal? Quer dizer, não tem como contestar? Bom, além, né, de empreiteiras, de engenheiras, empresas de engenharia que vão entregar imóveis, plantas, né, financiamento de veículo também há, né, esse contrato de adesão. E vem lá bem grande, não negociável. Esse não negociável, ele é restrito. Por que ele é restrito? Toda cláusula que for abusiva ou leonina, ela não é válida. Então, esse contrato, em que pensa não negociável, ele pode ser reincidido ou pode ser reapreciado, porque a cláusula que delimita ou tira, né, do consumidor todos os direitos, ele não pode ser válido. Então, aquela cláusula que coloca o consumidor em uma situação de desvantagem excessiva, completamente desvantagem, ou tira, ela é cabível de revisão ou rescisão. Ou tira da empresa contratada, na verdade, a responsabilidade. Então, se tirar da empresa contratada a responsabilidade ou desfalcar o consumidor em seus direitos, essa cláusula é considerada leonina, é uma cláusula abusiva, que não é prevista, não é aceitável no Código de Defesa do Consumidor. Bom, doutor Luiz Henrique, voltando aqui agora ao assunto lá do atraso na entrega de imóveis, esses contratos que versam sobre compras de imóveis na planta, eles geralmente vêm com uma cláusula de tolerância, que prorroga o prazo de entrega. Então, suponhamos, marca de entregar o imóvel no prazo de 1 ano.
contudo, esse prazo pode prorrogar-se por alguns prevêem 90, outros prevêem 120, outros 180 e alguns chegam a prever até 270 dias de tolerância, né? Essa cláusula, ela é legal, ela pode ser revista? É o seguinte, a doutora sabe também que há diferentes pensamentos a respeito de algumas teias jurídicas. A meu ver... Só um instante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é bem divergente nessa questão. A meu ver, né, uma pessoa que faz uma compra, né, acredita naquela propaganda feita, né, tem um memorial descritivo, tem a planta, tem uma propaganda enorme sempre, né, entregamos seu imóvel em tantos dias. Então, se ela faz aquela compra através daquela política de venda, aquele imóvel tem que ser entregue. Então, quando há essa extensão desse prazo, entre 90, 120, 180, 270, né, eu entendo que é um dano para o consumidor. Porém, há entendimentos que falam que pode ser sim, né, por algumas forças, como força de chuva ou falta de mão de obra, que esse prazo pode ser prolongado. Contudo, tem que ser provado. A simples afirmativa que não há mão de obra, então me comprove que a contratada ofertou a mão de obra e pessoas não, né, vieram para trabalhar. Uhum. Então, eu entendo que sim, né, que pode ser sim prolongado, porém tem que ser comprovado e fundamentado o porquê dessa delonga do prazo. Tá, mas existe então justificativa para isso? Depende. Porque se for uma justificativa devidamente fundamentada, né, há sim uma justificativa. Contudo, não para um prazo tão longo. Né? As últimas decisões que eu tenho visto é o prazo de 180 dias, se eu não me engano. Isso. Né? A partir desse prazo, eu já entendo que um prazo muito protelatório e muito longo, né, para se entregar a obra. Bom, nesse caso de atraso, né, a pessoa está esperando morar naquela casa, naquele apartamento, e ela não tem onde morar ou está pagando aluguel, né? Ou ia alugar aquele imóvel e está deixando de ter o seu aluguel, né? Então, nesse caso, caberia cobrança de aluguel? Lógico, porque olha só, a pessoa vai e compra, né, o imóvel pretendendo uma data. Vamos colocar que a pessoa casou, né, marcou o casamento, ir para a lua de mel, e quando voltasse da lua de mel, já estivesse com o imóvel lá, né, esperando para passar bem, alguma coisa assim. Ou acontece uma gravidez, né, ela compra o imóvel projetando, e quando o filho nascesse, né, já seria um imóvel, uma casa para residir. O sonho brasileiro, qual que é? A casa própria. Né? Então isso mexe no psicológico de todo mundo, que é no sonho de cada um. Então quando você compra o imóvel, né, vai lá no respectivo local de vendas, quer comprar um imóvel em tantos dias, vai ser entregue. Né? Caso o imóvel não seja entregue, além do dano moral, né, pode sim cobrar um aluguel, porque há um precedente do STJ, né, da presunção desse aluguel. É mesmo? Isso, há um precedente. Né? Eu não tenho o número aqui em mãos, mas um precedente. Porque presume-se que sim, se você estivesse o imóvel em sua mão, né, você estaria ou locando ou morando. E detalhe que a pessoa que mora, né, tem a casa própria, acreditando na entrega do outro imóvel, vende a casa. Olha que prejuízo. Ou então tem um imóvel alugado e prevê o término do contrato para a data prevista da entrega. Sem morar? Não, peraí, não é assim. Né? Então, a empresa, né, há precedentes também da responsabilidade objetiva das empresas, né, das contratadas. Porque a responsabilidade objetiva, além depende da demonstração da culpa do dolo, né? Porque tem o risco administrativo. Ela tem que cumprir aquilo que ela ofertou. Né? 2 pesos e 2 medidas, tanto para o contratante como para o contratado. E se eu te pergunto, e a pessoa que comprou, né, está pagando mensalmente, ela pode deixar de pagar porque ela está desempregada? E aí? Não. Se ela não pode deixar de pagar porque ela está desempregada, há cláusulas que prevê até um seguro de desemprego, né? Vamos colocar que não tem esse seguro. Ela ficou desempregada, deixou de pagar, o que a contratada vai fazer? Opa, rescisão contratual, você não está pagando. Então, se são 2 pesos, 2 medidas, tanto pesa para o contratado como pesa para o contratante. Né? O contratado tem que respeitar, né, a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé, né, do contrato,
o equilíbrio contratual e a bilateralidade do compromisso de prestar, né, e comprovar as obrigações. Doutor, e como que poderia ser cobrado esse aluguel? É só ir lá e cobrar da construtora? Não, seria muito bom, né? Seria muito bom se Uma cartinha fosse. administrativa. É o seguinte, essa cobrança de aluguel, né, tanto lucros cessantes como dano material, dano moral, é tudo preceito judicial. Né? Tem que se fazer justiça, infelizmente. Né? É uma vergonha. Né? Nós trabalhamos com isso, mas eu te falo que é uma vergonha. Fazer com que o consumidor, né, cheio de razão, busque na via judicial um direito que é seu. Né? Então ele tem que entrar com uma via judicial para falar, doutor juiz, está acontecendo isso, né? E o atraso da entrega ocorreu isso, e provar. Né? Provar que houve atraso da entrega, que não há nenhuma informação da contratada quanto à nova entrega, né? Para que haja o saneamento do processo, né? E, por fim, condenado dano moral, material, lucro cessante, tudo mais. E até, às vezes, a obrigação de fazer, que é entregar as chaves do imóvel. A Flávia, do Matozinhos, ela conta o seguinte caso. Eu e meu noivo compramos um apartamento na planta pela Clipe e a data de entrega era para outubro de 2012. Já se passaram 9 meses de atraso e até hoje não nos informaram a data da entrega do apartamento. Enquanto isso, temos que pagar aluguel e juros de obra ao mesmo tempo. O que a justiça pode nos auxiliar quanto aos nossos direitos, uma vez que estamos sendo lesados devido à falta de responsabilidade da empresa? Correto. É Flávia, não é? A Flávia, do Matozinhos. Flávia, uma boa noite, obrigado pela participação. Tá? Flávia, olha que interessante, doutora. A empresa atrasou. Flávia, eu vou te retornar uma pergunta, que é o seguinte, ela te avisou por quê? Porque a empresa tem que ser transparente. Quando você paga, você não está sendo transparente com o valor que você está pagando, tá lá juros de obra, tá tudo transparente. E a empresa é transparente com o que ela está fazendo na obra? O porquê do atraso? Mas se ela justificar o atraso, então não há problema? Mas essa justificativa tem que ser uma coisa, né, extraordinária. Porque não pode a empresa falar assim, não tem mão de obra. Mas espera aí, você ofertou obra? A chuva, né, se a gente pegar um Isso laudo... é um risco do negócio, não? Não, é risco administrativo, é risco do empreendimento. Mas se a gente pegar um laudo meteorológico da região durante 5 anos, a gente vê que a quantidade de chuva não aumentou. Né? Então ela já sabia desse risco de chuva, já sabia desse risco de mão de obra. Então ela tem que ser responsável. A responsabilidade é objetiva da empresa. A meu ver, é objetiva. Porque ela tem que ser transparente. Então esse atraso, 180 dias, 90 meses, né? Vai dar, mas aqui pelo vai jeito dar mais que são 180 dias. 9 meses de atraso 9 meses, que ela falou. A matemática é excelente. É o seguinte, ele é legal. Você tem que buscar um advogado da sua confiança e buscar uma tutela judicial. Por quê? Você está pagando. Está em dia. Paga ainda o juros de obra. Né? Você tem que congelar esse pagamento e falar assim, doutor juiz, eu só continuo pagando com a entrega das chaves do imóvel. Né? Porque você vai continuar pagando, vai ser reatualizada a dívida, o saldo devedor, vai pagar a mais ainda. Né? Se a casa já estiver financiada com a Caixa, né, pagou os juros acima ainda, e se não tiver financiado pela Caixa ainda, quando ela for financiar, vai pagar um juros maior ainda. Né? Um valor absurdo. Então, assim, é buscar a tutela judicial porque está ilegal o contrato. Bom, o Rafael do Matozinhos, ele também está mandando uma pergunta aqui. Ele comprou também um apartamento por essa mesma empresa que a Flávia comprou. E ele fala o seguinte, que a cláusula 4 do contrato dele com a Caixa Econômica Federal, o prazo de entrega é de 12 meses, não podendo ultrapassar os limites dos atos normativos do CCFGTS, SFH Isso. e da Caixa Econômica Federal. E que fim do prazo fixado para o término da construção, ainda que não concluída a obra, se inicia a amortização das prestações. Já se passaram 17 meses e ainda não se iniciou a amortização das prestações. A minha dúvida é, esta cláusula é válida? Pois estamos sujeitos às taxas de evolução de obra abusivas por tempo longo demais e também não temos claro a data de entrega. Portanto, não podemos programar nada. Rafael, boa noite. Novamente, obrigado pela participação. E eu vou parabenizar o Rafael porque ele leu o contrato. Né? Ninguém lê nunca o contrato. E é o seguinte, ele viu que realmente a Caixa, né, pelo SFH, muitas vezes, ela é responsável sim. Então a Caixa mesmo informou que o prazo máximo seria de 12 meses. Em que parece um prazo muito longo, que eu acho inadmissível, né, um prazo tão longo desse. A Caixa já, né, vulgarmente já se condenou e falou assim, peraí, até 12 meses a gente vai suportar, a partir disso vai ter amortização.
Rafael, busque a tutela judicial, né, informe o advogado de sua confiança para buscar a tutela judicial, para comprovar, né, e buscar uma antecipação de tutela para bloquear esses pagamentos até que a sua casa seja entregue. E nesse caso, então, a Caixa ela é solidária? Isso é solidária, é o entendimento, né? Cada um entende de um jeito. Eu entendo que é solidária sim, porque a Caixa, ela age como financiador. Só um parênteses, responsabilidade solidária, só para explicar ao São consumidor. as duas pessoas, tanto a empresa como a Caixa. Como a Caixa. E, consequentemente, com a responsabilidade solidária, a ação vai tramitar na Justiça Federal, né? Porque a Justiça Federal vai puxar, competência absoluta, né? a competência para ela e vai julgar o processo. Mesmo sendo uma pessoa, né, de empresa direito privada, né? ou pessoa física, né, muitas vezes que vendeu a casa, mas a Caixa vai levar a competência para lá. Né? Então é o seguinte, buscar essa tutela judicial atribuir na Caixa a responsabilidade solidária, porque ela mesma já informou que o prazo para entrega máxima é de tanto, não haverá amortização da dívida. Com o atraso na entrega, o saldo devedor sempre vai aumentar. Por que o saldo devedor aumenta se o consumidor não deu razão para isso? Então, é buscar a tutela judicial e imputar à Caixa a responsabilidade solidária. Porque ela também se responsabilizou pela entrega em 12 meses. Exatamente. Além de responsabilidade pela entrega, ela é fiscalizadora, né? Ela acompanha, ela faz a vigilância da obra e você ainda paga, muitas vezes, um engenheiro para fiscalizar, para ver se a obra está de acordo, né, com o sistema. Ou algum advogado para cuidar da sua situação. Bom, doutor Luiz Henrique, estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente. Ainda tinha várias perguntas que eu gostaria de falar, nós poderíamos falar ainda, mas o tempo, ele limita, infelizmente. E se eu quiser deixar aqui uma mensagem, um abraço para alguém... Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Falo que sempre é um prazer estar aqui, né? E mando um abraço para meus pais, né? Para dona Mira e para meus irmãos também, e um beijo para namorada. Bacana. Obrigada pela sua participação e boa noite.